Nessa segunda aula, aqui dessa estação, a gente vai olhar, como a gente fez nas outras estações, quais são as leis biográficas que regem a vida nesse período de 28 a 35 anos. Aqui a gente vai olhar para aquele quadro, né, maravilhoso e super completo quadro que mostra as leis biográficas do desenvolvimento humano, e vamos olhar para esse período aqui, central, que é onde a gente tem o máximo da encarnação física, né, que é um espírito, a individualidade espiritual encarna no momento do nascimento. O corpo físico está se desenvolvendo aqui. Então, a gente aqui no quinto setênio, a gente tem o máximo do desenvolvimento físico. As forças vitais estão no auge. E a capacidade psíquica também, desenvolvimento psicológico, pensar, começa a ter muito mais estrutura aqui. E é o momento também em que a gente tem o auge da encarnação da individualidade na Terra, né? O que é espiritual em nós está no máximo de expressão, está profundo em nós. Só que nem sempre a gente tem uma consciência disso. Depois essa individualidade espiritual vai voltar para o lugar dela, né? E o nosso corpo físico vai voltar para o lugar dele, né? Então, aqui no meio, a gente tem esse marco que inicia essa fase, que é a crise dos talentos, que a gente falou na nossa estação passada, e agora a gente se encaminha para os 35 anos, já com algo totalmente diferente, com uma vida de pensamentos totalmente diferente e a relação com o mundo, consequentemente, também. Nesse período, a gente está aqui no período de desenvolver nossa autoafirmação, a lutar pelo nosso lugar no mundo, a amadurecer nessa relação com os nossos pensamentos, nosso amadurecimento emocional, amadurecimento psíquico. Então, aqui a gente está integrando não só masculino e feminino, mas no sentido dessas forças masculinas e femininas, né? Em nós, que pode ser a partir de espelhamento do outro ou a partir daquilo que o mundo nos requisita. Aqui a gente questiona e organiza o mundo. Como que é o que eu estou vendo aqui? Isso faz sentido ou não para mim, que tem aqui em volta? Como que eu posso fazer para interferir nisso que não faz sentido? Como que eu posso organizar isso que não faz sentido? Então, aqui a gente tem uma força muito grande de Saturno, que vai nos ajudar nesse processo de autoafirmação e de amadurecimento, mas a gente também tem a força de Júpiter, que ajuda a organizar, que ajuda a colocar nos seus lugares o que é de cada coisa. E no centro desse período, a gente tem dos 30 aos 33 esses anos que a gente chama anos crísticos, onde eu vou falar mais para frente numa próxima aula, eu acho que é na próxima já, onde a gente olha para esse período com base no arquétipo do nascimento do Cristo. Então a gente vai falar mais sobre isso depois. É bem interessante, não vou dar spoiler. E aqui a gente está com a alma, né, se entre 21 e 28 a gente tinha a alma da sensação, sentindo o mundo, né, percebendo o que gosta, o que não gosta nesse mundo, como se relaciona a partir dos sentimentos, porque a gente teve no setênio anterior o desenvolvimento das forças planetárias, que é a nível de sentir, aqui a gente exercita essas forças. No período de 21 a 28, a gente teve o aflorar das forças zodiacais. Nós vamos exercitar elas aqui, no período seguinte, que é a fase que a gente está falando agora, dos 28 aos 35. Então, aqui eu vou trabalhar intelecto, pensamento, índole, razão. E a gente trabalha, então, muito essa estrutura da razão, de questionar, de conhecer, de buscar sentido. E a partir disso a gente consegue conquistar o nosso lugar, aquilo que faz sentido, o lugar onde eu vou exercitar essas forças.
Então, onde você estava nesse período dos 28 aos 35? Como que você exercitou as forças do pensar? Claro que o sentir também está lá, e o colocar no mundo esse querer que surge a partir da integração dessas forças também está lá. A gente é sempre tudo ao mesmo tempo, só que em algumas fases algum elemento está mais evidente, a gente está trabalhando, conquistando melhor, se apropriando de um certo elemento, tá. Então daqui a gente vai, então, para frente, carregando essa índole e esse intelecto já trabalhados. Então vamos olhar um pouquinho mais o que que a gente tem por aí. Então, os setênios e as estações. A gente ainda continua na estação do verão, que começou lá com os 21 anos, né, a gente está no bloco dos 3 setênios centrais, quando a gente fala em 3 grandes fases da vida, e ainda é a fase da expansão, eu estou indo para o mundo, né, eu venho de uma história de casa e escola e desenvolvimento de profissão, né, com estudo, e agora eu cresço para o mundo, estou expandindo. Então eu posso ter constituído ou não família, eu já posso estar morando em outra cidade diferente dos meus pais, eu estou escolhendo o que eu estou fazendo na vida e eu vou cada vez mais escolhendo e ocupando esse espaço. Então, a expansão da individualidade pode ser uma expansão conjunta com o marido, né? Mas ela vai acontecer dentro da tua história, independente de você estar com alguém ou não. As habilidades técnicas aqui e as organizacionais, também as sociais, começam a preencher a sua história. Então, ela aquilo que você faz lá fora, onde você coloca as suas habilidades, aonde você, contribui com o que está acontecendo no mundo, seja lá onde for, e no social começam a parecer mais forte na sua biografia, como se o trabalho tomasse um destaque, aquilo que você veio fazer, aquilo que você está, aquela a profissão que você escolheu, a atividade que você escolheu, ela ganha destaque, aquilo vai ampliar. E vai levar então dos 21 aos 42, toda essa fase, né, eh eh, a busca por conquistar, consolidar e se realizar no seu lugar. Agora, 28, 35 é o espaço de conquistar. Então, né, estava buscando o espaço dos 21 aos 28, com a virada dos 28 lá na crise dos talentos, e agora eu já sei o que que faz sentido ou não, né, o que não faz é mais fácil de saber, e aí eu me coloco no mundo a partir de uma ressignificação desses sentidos e eu conquisto o meu lugar, né, então, vamos lá. O quinto setênio então, resumindo, né, de uma forma mais, didática, ele se constitui em quais as qualidades que estão nele, né, a conquista do próprio lugar, e é o próprio lugar de relação com o mundo, de contribuir com o mundo, isso pode ser dentro da própria casa, né, não necessariamente precisa ser, uma profissão, né, mas é aonde se coloca você, onde você se coloca no mundo. Porque eu já tive casos de pessoas dizerem: "Ah, mas nesse período eu não estava exercendo nenhuma atividade profissional". "Tá, mas o que que você estava fazendo?". "Ah, eu estava sendo mãe". Bom, essa é a atividade, né. Esse é o lugar nessa fase. Seu lugar, olha para isso, olha a significância disso. Parou tudo para ser mãe dos 28 aos 35. Opa, o que que isso está dizendo, né. Ou, entre 28 e 35 eu fui viajar, né, eu pouco exerci a minha profissão, hoje em dia mais ainda, porque as pessoas estão trabalhando via internet, mas estão, né, estão lá. Então como que o que que você está fazendo nesse período que fala do seu lugar de atuação no mundo, seu próprio lugar, aquilo que é seu, ninguém mais pode ocupar esse lugar. Que lugar é esse? Então tem também a educação da alma, da razão e da índole, a gente está trabalhando aquele potencial do pensar que a gente ganhou com as forças zodiacais, a gente está educando esse potencial em nós, a partir daquilo que a gente vive,
E aí umas pessoas vão viver de uma forma ou de outra, vai depender do temperamento dela, né, do seu temperamento, quão intenso você vive isso, quão profundo ou quão superficial você vive isso. E não é superficial, não é a conotação de que não é importante, mas é a qualidade com a qual vive, né. Então para o sanguíneo que tem essa superficialidade, isso não tem nenhum problema nisso, né, a forma como vive, é assim que vive, né. Para essa biografia é assim que é para ser. Então, aqui nesse período também a gente atua a partir dos talentos que a gente recebeu, né, reconhecendo eles e que faz sentido para nós e a gente vai colocar isso no mundo. Então, querer, sentir e pensar, a gente recebeu as ferramentas para eles e nesse período a gente já exercitou um depois do outro e esse período agora a gente está exercitando essas forças do pensar sem deixar de carregar aquilo que já foi conquistado em relação ao exercício do sentir na adolescência, em relação ao exercício do querer, quando a gente está lá entre 7 e 14 anos, indo para o mundo para fazer aquilo que a gente deseja, né. O nosso mundo é a escola e a família, nesse período dos 7 a 14. Então, é isso aqui nessa primeira aula, nesse daqui para frente, né, dessa estação em diante, a gente já tem os presentes recebidos. A gente recebeu até os 28. Então agora é a gente poder reconhecer em cada fase o que está acontecendo nela dentro da sua própria história. Então estou trazendo aqui elementos para te provocar a lembrança do que você viveu, como foi para você esse período e com relação a essas forças de querer, dos temperamentos, as forças do sentir, forças planetárias e o pensar que está sendo exercitado agora, como que aparece isso para você? Porque a gente começa a reforçar os elementos que estão mais destacados em você. E agora a gente vai então para a terceira aula, onde a gente vai ver os aspectos dos anos crísticos de 30 a 33, que são bem importantes e bem legal, você vai gostar.